Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a nossa aulinha prática da aula 2 de amortização. Lembrando que a primeira aula nós falamos sobre juros simples e juros compostos. Hoje a gente vai falar sobre os sistemas de amortização que existem, tá? Lembrando que todo o exemplo que a gente vai fazer em cima de emprestando R$300 mil a uma taxa de 4% em 5 anos, tá? Então, que daria um montante de 364.995,87, com os juros de 64.995,87, parcelas anuais de 72.999,17, tá? Bom, esses juros em regime de juros compostos, tá? Então, vamos lá, pessoal. O primeiro sistema de amortização que a gente está aprendendo é o sistema de amortização em pagamento único, ou seja, ele faz-se um pagamento total aqui no final das parcelas, ou seja, lá no quinto ano, certo? E ele vai pagando somente, ele vai pagar somente no último ano, tá? Então os juros vão rodando, ele não vai acertando esses juros, né? Aí chega aqui no final, ele vai pagar os R$300 mil que ele estava devendo, mais 64.995,87 de juros. E aí ele acerta no final todas essas parcelas, né? Os juros, ele vai subindo 4% a cada parcela, né? Então, começa estipulado em R$12 mil, né? Sobe 4% e assim por diante, por isso que é juros compostos, né? Até atingir os 64.995,87. Esse primeiro valor normalmente é o banco que dá, e aí vai subindo, né? É um cálculo que eles fazem lá. Beleza. O outro sistema de amortização é o sistema de pagamento variáveis. Então, o que ele fala? Que o devedor paga periodicamente valores variáveis de acordo com a condição e acordo com a combinação realizada inicialmente, sendo que os juros do saldo devedor são pagos sempre ao final de cada período, né? Então, usa normalmente no cartão de crédito, né? O devedor pagará a dívida da seguinte forma. Então, isso aqui foi estipulado que ele vai pagar R$15 mil a mais em cada parcela. Então, é uma variação, 30, 45, 60, 75, 90, tá? Mais os juros. Os juros são os mesmos, né? Então, ele vai pagar 30 mil, 45, 60, por isso que chama variável. E o pagamento vai ser nada mais do que a parcela mais os juros. Então, 42, 57, até chegar aos 364.995, né? Os juros também, ele sobe a 4%, porque é a taxa que a gente tem, ok? E esse saldo devedor, então, é estipulado no banco, quantos mil reais que sobem cada parcela, ou tem outro tipo de variação. Tudo bem? Vamos agora para o próximo. O próximo é o sistema americano de juros, tá? Então, o devedor paga o principal em um único pagamento no final de cada período, realiza o pagamento de juros do saldo devedor no período. No final dos 5 períodos, o devedor paga também os juros do quinto período. Então, o que isso aqui significa? Significa o seguinte, que eu vou pagando os juros, ok? E lá no final eu pago toda a minha dívida sem os juros que eu já tinha pago. Então, vamos lá. Como que calculo os juros nesse caso? Então, os juros é esse daqui que a gente já tem, dividido pelo total de parcelas. Então, os juros são iguais, parcelas iguais, né? 5 parcelas de R$12.999,17. Então, no primeiro ano, eu pago só esses juros. No segundo ano, eu pago os juros. Terceiro, juros. Quarto, juros. No quinto ano, eu vou pagar os juros do quinto ano, mais aquilo que eu devo, que eu emprestei de R$300 mil, tá? Aí eu zero a minha dívida. Então, esse se chama sistema americano, tá? Outro tipo de amortização, muito comum, o sistema financeiro de habitação, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? O SAC. Então, como que funciona o SAC? O SAC, ele vai diminuindo o valor do pagamento ao decorrer dos anos que vão pagando, tá? E o que diminui, pessoal? O que diminui, na verdade, é os juros, tá? A parcela, ela continua a mesma. O que diminui são os juros. Os juros também é 4%, portanto, só que é invertido, né? Começa com 12 mil e vai para 14.038, tá? Então você paga os juros maior no início, depois vai diminuindo os juros. Por isso que vai diminuindo as parcelas, tá? O saldo do devedor, ele é os R$300 mil dividido por 5, que é em 5 vezes que a gente vai fazer, então as parcelas são iguais. E o pagamento
Por que vai diminuindo? Porque eu vou pagar a parcela igual, só que os juros ele vai diminuindo, lá 74, 73, 72, até eu atingir o pagamento total da minha dívida. Beleza? Vamos agora para o price. O price também é utilizado em sistemas habitacionais, tá? A única diferença é que os valores eles são calculados, das parcelas são calculados iguais, né? Então todas as prestações pagantes iguais, né? O cálculo, daí tem que ter um cálculo para poder fazer o cálculo da prestação, tá? Então você calcula a prestação primeiro. Diferentemente desses outros, que o pagamento ele é sempre os juros mais o que eu vou pagar, né? Nesse caso eu já calculo o valor total que eu vou pagar. Então esse 67.338 já é o meu pagamento, tá? E os juros, o que é? É o saldo devedor vezes a taxa. Então vamos lá. Eu fiz essa conta nessa fórmula, achei 67.388,13. Então lembrando da fórmula, né? Lá, taxa vezes 1 mais taxa elevado à quantidade de parcelas dividido por 1 mais taxa elevado à quantidade de parcelas menos 1. Vou achar esse K. K vezes o quanto que eu emprestei, 300 mil, vai dar 67.388. Então eu vou colocar esse valor aqui. É o primeiro pagamento que eu vou fazer, tá? 67.388,13. Vou abater dos 300 mil. Então 300 mil menos esse vai dar 244.611. Só aí que eu vou calcular os meus juros. Então o que eu vou pegar? Como que eu calculo esses juros? É saldo devedor, no caso aqui era 300, vezes 4% dá 12. Ok? Como que eu calculo esse daqui? 244 mil vezes 4% dá esse daqui. O valor da amortização, que vai dar os 300 mil, nada mais é do que o valor do pagamento menos 12 mil reais, que vai dar esse valor aqui de 55.388. Então aqui o que eu faço? Eu vou ter esse valor primeiro e eu vou ter esse valor de 300 mil. O primeiro dia primeiro ano de juros eu sei, porque eu pego meus 300 mil, ok? Vezes 4% dá 12 mil. Eu tenho esse primeiro valor também que foi calculado nessa forma, ok? Aí o que eu faço? 12 mil menos 67.388,13 dá 55.388,13, que é o saldo que eu estou pagando, né? Tem que dar os 300 mil reais aqui, e aqui tem que dar o valor total com os juros. Essas parcelas são iguais, então eu sempre vou pagar a parcela igual, né? Como que eu calculo esses juros aqui? Saldo devedor vezes 4%, tá aqui, menos a taxa que eu já sei, dá esse, e assim por diante. Como que eu sei esses juros aqui? 187.088 vezes 4%, dá esses juros aqui, tá? Menos esse daqui, dá esse saldo devedor, e assim por diante, tá? Então esse sistema price também é utilizado na Minha Casa Minha Vida, tá? Normalmente quando a gente utiliza o sistema price, você tem até um valor maior de pegar na Minha Casa Minha Vida, tá? Porém você paga um pouquinho mais, tudo bem? Vamos lá. Sistema de amortização misto. O sistema de amortização misto, pessoal, nada mais é do que a média entre price e saque, ou seja, o sistema francês e o saque. Esse é um misto, tá? Tudo é média. Então eu pego lá, primeira prestação do saque, que a gente viu. Primeira prestação do saque, 74.038 lá. 74.038, é o primeiro do saque. Primeiro do price, 67.388. 67.388. O price, lembrando que não muda, né? Então ele vai ficar aqui, certo? E o saque, ele vai mudando, ó, 74, 73, que vai diminuindo, né? Que a gente calculou. Então eu vou pegar a média desses dois. Esse mais esse dividido por 2 dá esse. Então esse daqui é a parcela que eu vou pagar no sistema de amortização misto, tá? E os juros é a mesma coisa. Eu vou pegar os juros do saque, 14.038, mais os juros do price, 12.000, dividido por 2, eu vou ter esses juros aqui de 13.019. Então é sempre a média de tudo, que é o que eu vou fazer. E a tabelinha fica assim, ó. Então, média de juros, média
do saldo médio do pagamento, e eu tenho o saldo de devedor, que é esse menos esse, né? E vou amortizando. Tá? Então, olha que bacana. Então, esse daqui é o média de tudo, tanto a média do pagamento quanto a média dos juros. Tá? Agora, o sistema alemão, como que ele funciona? Então, ele consiste em liquidar uma dívida onde os juros mais as parcelas são pagas antecipadamente com prestações iguais. Então, os juros mais as parcelas são pagas em prestações iguais, exceto o primeiro pagamento, pessoal. Por quê? Porque os juros ele vai ser cobrado de acordo com a operação financeira e o banco vai estipular qual que vai ser o primeiro pagamento e vai amortizar nos juros, tá? Esse sistema é um sistema um pouquinho mais complicado, né? Falando em alemão, né? Então muito mais complicado, porque você tem que fazer cálculo, além de você calcular os juros, você tem que calcular também as parcelas, tá? Então ele é um pouquinho mais complicado. Vamos ver, lembrando que a gente está utilizando sempre o mesmo exemplo, tá? Então vamos lá, ó. Como que funciona? Esses 40.016,85, o banco estipulou, falou assim, ó, eu vou pagar, você vai ter que me dar uma entrada de R$40.016,85, tá? Então esse juros já é estipulado, tá? Bom, como que é feito os outros aqui, né? Os outros é o saldo devedor menos o pagamento. Como que eu sei o pagamento? O pagamento é o seguinte, vamos lá. 300 mil que eu vou emprestar, vezes 4% que é a taxa, dividido por 1 menos 0,4 que é a taxa, elevado a 5. Então eu tenho esse valor de 64.995. Esse é o primeiro valor calculado, ó, 64.975. Esse valor aqui é um valor que não muda, então por isso que eu sempre pago primeiro o juros estipulado pelo banco e depois as parcelas são iguais, elas não pagam, tá? Como que eu calculo o saldo devedor? Então essa é a diferença do sistema alemão, que o sistema alemão também calcula o saldo devedor, tá? Como que eu calculo o saldo devedor? O primeiro é o seguinte, 64.995,80 vezes, cuidado com as operações, hein, gente? Vezes 1 menos a taxa por 4. Então ele vai pegar o 4, porque falta 4. E vai dar 55.203,96. Como que eu calculo os outros? Eu pego 55.203,96, que é esse daqui. Aí é dividido por 1 menos 0,04, que vai dar esse valor de baixo. Para calcular esse, pego 57.504,13 dividido por 1 menos a taxa, que vai dar esse de baixo. E assim por diante. Então eu vou ter esses valores e esses valores. Para calcular os juros, o que eu faço? Esse menos esse, juros. Esse menos esse, juros. E assim por diante. Tudo bem, pessoal? Então esse sistema é um pouquinho mais complicado. Bom, o exercício que eu propus para vocês. Então vamos lá. Eu já fiz o cálculo da cooperativa. Tá? Então aqui tem os juros pagamento único da cooperativa, pagamentos variáveis da cooperativa, sistema americano da cooperativa, amortização constante, saque da cooperativa, sistema price da cooperativa, SAN da cooperativa, alemão da cooperativa, tá? O que eu quero que vocês façam? Então vocês vão verificar todo o sistema de amortização referente ao empréstimo de R$380 mil a ser pago em 5 anos com uma taxa de juros de regime composto de 9% ao ano, da cooperativa para custear aqueles equipamentos pré-operacionais para a gente iniciar, tá ok? Eu quero que vocês comentem cada sistema de amortização desse daqui, né? Então, vai comentar. Vocês vão falar assim, ele vai pagar 380 mil, no final ele vai pagar 584, então ele vai de juros, ele vai pagar X, tal. Esse pagamento é feito no 5º ano. Então, vocês vão comentar cada sistema de amortização, tá? E por último, você vai escolher um sistema de amortização e justificar o porquê que você escolheria esse sistema de amortização. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham bons estudos e um abraço a todos.